E aí, Luigi, aqui sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de desenhos. E hoje a gente vai fazer o nosso primeiro vídeo ensinando a desenhar com papel e lápis, né? O material mais tradicional de desenho. Materiais que eu tô usando são os mais tradicionais possíveis, né? Papel, uma borracha, um lápis para você poder desenhar. Pode ser qualquer lápis que você tá aprendendo, então não tem problema nenhum. E eu tô usando essa luvinha aqui, mas é só pra gente não sujar o papel enquanto eu estiver desenhando. É uma luvinha que eu uso geralmente pra mesa digital, mas eu resolvi utilizá-la aqui agora porque minha mão fica pegando no papel e acaba sujando às vezes, beleza? E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a como desenhar mãos. Eu vou dar algumas dicas, tanto pra quem é muito iniciante, como para quem também já desenha há algum tempo e que gostaria realmente de pegar algumas dicas para poder melhorar aí nos desenhos. Bom, a gente vai seguir aqui um passo a passo que vai ser uma coisa bem simples e que se você fizer direitinho você vai começar a treinar depois e vai começar a pegar o jeito, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, o primeiro passo, é a gente definir a forma geométrica da qual a gente vai sair. E como a gente faz isso? Cara, desenho é sempre observação. Você só vai desenhar aquilo que você já observou muito, aquilo que você já olhou muito, aquilo que você já conhece e já sabe como se comporta. Toda vez que você cria alguma coisa que não existe no mundo real, na verdade você está criando alguma coisa com base em coisas que já existem. Então você nunca vai ser totalmente original. E a melhor forma de observar o mundo real quando a gente está desenhando mãos é olhando a sua própria mão. Você tem duas aí, ok? E você pode utilizar ela mesmo como uma referência. E caso você por algum motivo não consiga utilizar a sua própria mão como referência, você pode utilizar a internet. Tá cheio de imagens de mãos que você pode pegar como referência, tá? Então eu vou pegar aqui a minha mão como referência para a gente poder dar uma olhada nela. Primeira coisa que você tem que fazer, cara, quando você estiver desenhando alguma coisa é observação. Então observe a mão, tente imaginar formas geométricas nela. Esse é o maior segredo que você pode ter para desenhar qualquer tipo de coisa. Então tô aqui com a minha mão sobre a mesa e o que eu consigo ver aqui de forma geométrica? A gente pode imaginar um quadrado aqui, ou a gente pode imaginar um círculo grande também, que a gente pode mudar um pouco as pontinhas, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar uma mão meio de lado assim, beleza? Vou desenhar a mão direita assim, meio de lado, pra gente poder ter uma noção. Eu vou começar pelo círculo, mas depois a gente pode utilizar quadrados e outras formas geométricas também, tá bom? Beleza, um círculo um pouco maior. E aí eu vou puxar essas duas linhas aqui embaixo, que é de onde sai a minha mão, que é o meu braço, ok? Tenta puxar elas de um jeito que elas fiquem mais ou menos nessa proporção do círculo, tá? Não puxa aqui nas bordas do círculo, que senão você não vai conseguir uma proporção legal. E também não puxa nada muito fino, tá? Puxa aqui, ó, mais ou menos assim, dá um espacinho pro resto do círculo aqui, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai determinar de onde saem os nossos dedos. Então se a gente tem um círculo aqui, os dedos vão sair daqui de cima. Só que perceba que os dedos eles saem em linha, tipo, eles estão numa linha aqui. Então a gente vai desenhar essa linha para facilitar no nosso desenho da nossa mão. Então vamos fazer aqui uma linha. Ok? E a gente vai delimitar onde o círculo termina e começa essa linha, que é essa parte de cá da mão, certo? Então eu vou começar a fazer a mão virada para lá, então vai ser a mão direita. Eu vou pegar ele aqui assim, ó. Tá vendo? Delimitei aqui o círculo. E a mesma coisa eu vou fazer para o outro lado. A gente tem o círculo aqui. A gente vai fazer essa linha aqui, ok? Já já a gente se preocupa com essa parte do dedo, tá? Vamos fazer o círculo aqui e a gente vai puxar uma linha aqui para determinar o final. Então lembra que eu falei, eu comecei com um círculo, mas se você quisesse começar com um quadrado também era possível. Você pode simplesmente fazer um quadrado aqui e utilizar esse quadrado como base e arredondar as pontas. Tanto faz se você vai começar pelo círculo ou pelo quadrado, o importante é o resultado final. Observem aqui que na minha mão eu tenho como se fosse uma forma de triângulo que conecta essa parte quadrado, círculo, né, com o meu dedão. Então a gente vai tentar desenhar essa fórmula triangular aqui no papel, certo? É algo mais ou menos assim. Aqui ele tem essa leve curva, mas ele é basicamente um triângulo, certo? Então a gente vai vir aqui, vai desenhar mais ou menos um triângulo. E aqui depois a gente vai ter essa leve curva. Outra coisa que nós temos nas nossas mãos. Quando a gente está desenhando a mão, você tem que reparar que o braço ele tem toda uma anatomia. Então aqui, ó, observe que eu tenho um osso aqui, tá vendo? E um outro osso aqui. Você pode até ver aqui pelo outro lado, ó. São dois ossos que se conectam aqui na parte da base da mão. Então para você representar esses dois ossos, você pode fazer dois pequenos círculos aqui embaixo. Um aqui, o outro aqui. Dois pequenos círculos, depois a gente ajeita isso um pouco melhor. E o dedão, observem que eu estou desenhando já com a mão invertida, estou fazendo a mão, usando a mão esquerda como base, mas tentando imaginar como seria a direita para eu poder treinar o meu cérebro. Mas se você quiser fazer exatamente o que você está vendo, eu acho até melhor para você treinar. Como é que eu vou fazer agora para desenhar o dedão? O dedão, observem que quando ele sai dessa parte triangular que a gente desenhou, ele tem a primeira parte aqui, né, o primeiro gominho do dedo, que eu sempre esqueço o nome, certo? E aí depois ele tem uma curvatura, tá vendo? Ele tem essa leve curvatura. Então a gente tem aqui, ó, uma reta seguida de uma curvatura. E é isso que a gente vai desenhar. A gente vai desenhar o primeiro gominho, uma coisa mais reta, né, dar uma leve arredondada do lado de cá. E quando chega aqui, ó, eu posso até fazer uma circunferência aqui, a gente faz uma leve curvatura do dedão. Um gominho, uma leve
curvatura em seguida. E aqui a gente faz a curvatura do dedo também. Observem que quando ele está com ele aberto, a gente vai fazer a curvatura. No nosso caso, ele não está tão aberto, ele estaria um pouco mais próximo. Olha a sua mão como base, faça sempre isso, certo? Então observem que a pele ela dobra em cima da mão. Então você vai vir aqui e vai dar uma puxadinha aqui, ó, da pele dobrando em cima do dedo, certo? Vamos desenhar, determinar de onde vão sair os nossos dedos. Então, os nossos dedos são 4 aqui em cima, né? A gente vai colocar 4 saídas para que esses dedos possam ir para frente. Então, a gente vai determinar isso com elipses, que nada mais são do que aqueles círculos achatados, ok? Então, a gente vai colocar uma primeira elipse aqui. Vamos tentar fazer todas mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Para a gente não se perder. A segunda elipse aqui. A terceira elipse aqui. E a quarta elipse aqui, certo? Então, nós temos as 4 elipses de onde vão sair os nossos dedos, beleza? Lembrando que essa linha ela não é exatamente reta. Perceba que isso seria uma linha reta. Eu vou até desenhar na minha própria mão para vocês poderem entender isso, ó. Uma linha reta. Só que nossos dedos não saem dessa linha reta, eles saem de uma curva que a gente tem logo acima. Tá vendo? Então a gente vai desenhar essa curva que vem logo acima da nossa linha reta da nossa mão, né? Então a gente vai pegar essa linha reta que a gente fez e vai desenhar uma leve curvatura para cima. Por que isso é importante? Porque o dedo mindinho ele não sai reto junto com os outros, olha, é um pouco para baixo em relação aos outros dedos. Então vai ser essa leve curvatura aqui. E agora a gente vai determinar o espaço, o tamanho que os nossos dedos vão ter. Uma boa forma de fazer isso é pegar mais ou menos a distância da palma da mão e colocar aqui para cima. Se você reparar, ó, a distância do dedão, a distância máxima é mais ou menos a distância da palma da mão. Um pouco menor, mas é mais ou menos a mesma distância, ok? Então a gente vai pegar mais ou menos a mesma distância e vai determinar o limite da mão que a gente está desenhando. Da mesma forma como a gente tem uma curva aqui, a gente também vai ter uma baita curva aqui em cima. Então a gente já vai determinar uma baita curva aqui em cima. Beleza? Certo. Vamos começar pelo dedão, porque ele é o dedo maior mesmo, e é ele que vai determinar o máximo que os outros dedos vão poder seguir. Então a gente vai puxar aqui, ó. O que a gente vai fazer? Antes de mais nada, a gente vai determinar onde nossos dedos vão acabar, dessa forma, certo? Observem as linhas que eu estou fazendo, são 2 arcos, tá vendo? Que são esses 2 arcos aqui. A gente vai fazer isso e vai determinar de onde sai o dedão. Então o dedão está saindo dessa elipse aqui do meio, certo? E ele vai vindo aqui de forma até chegar na ponta da nossa figura. Desse jeito. Ok? A mesma coisa a gente vai fazer para os outros dedos. Agora reparem uma coisa, é que minha mão é esquisita, tá? Esse dedo aqui geralmente tem mais ou menos o mesmo tamanho desse dedo. Cada pessoa tem uma mão com um dedo de tamanho diferente. Você pode ter pessoas que têm esse dedo com o mesmo tamanho desse, vai ter gente que vai ter esse dedo um pouco menor do que o indicador, e vai ter gente que vai ser igual eu, que vai ter o dedo anelar do mesmo tamanho do dedo indicador, certo? Na dúvida, desenhe esses 2 dedos mais ou menos do mesmo tamanho, porque aí não vai dar uma sensação de estranheza. Se a mão estiver aberta, você não vai perceber muito, mas com a mão fechada, mais ou menos o mesmo tamanho, tá bom? Esse no meu caso é maior, mas pode ser que o seu seja o contrário. Então faz na média, faz os 2 mais ou menos do mesmo tamanho. Então a gente vai pegar aqui essa linha, aqui de fora, e vai ser um pouco menor do que o dedo do meio. Evitem fazer linhas cabeludas, né? Ficar fazendo assim, ó. Tenta traçar linhas mais precisas, ó. Tá vendo? Tenta puxar uma linha mais reta. E se você não conseguir isso, usa mais o braço do que o punho, tá? Usa mais o movimento do braço. Ao invés de ficar fazendo assim, ó, não faça isso. Fica feio, cara. Fica uma linha horrível. Puxa uma coisa mais solta, ó. Tá vendo? Para não ficar essa linha horrorosa. Mesma coisa vamos fazer aqui pro outro dedo. A gente vai pegar mais ou menos a mesma altura do primeiro dedo que a gente fez e vai puxar o outro dedo aqui. Veja só que bacana. Beleza? Pode ser até um pouquinho maior, né? No meu caso eu vou fazer um pouquinho maior para ficar um pouco mais parecido com a minha mão. E aí a gente vai pro dedo mindinho, o dedo mínimo. Percebam que o dedo mínimo ele acaba mais ou menos onde está o começo da terceira parte dos outros dedos, tá? Então é mais ou menos aqui. A gente vai pegar aqui, ó, mais ou menos nessa terceira parte, vai meter um corte aqui e vai puxar a altura do dedo mindinho. Então a gente vai vir aqui e vai pegar o dedo mindinho, o dedo mínimo. Ok? Certo. Com isso a gente já tem a proporção de uma mão. Esse dedo aqui pode ser até um pouco maior, tá? Ficou muito pequeno. Desse jeito. Beleza.
a gente já tem aí a proporção de uma mão. Agora, eu vou explicar para vocês como funciona a ponta dos dedos, porque os dedos eles não são simplesmente formato de salsicha desse jeito, né? Ele tem um formato específico para a ponta do dedo. Perceba que a ponta do dedo, quando a gente olha de frente, ela realmente parece um formato de salsicha comunzão, né? Simples. Só que você tem que se atentar que os dedos, às vezes, eles podem ser um pouco achatados. No meu caso, eles são bem achatados por causa da guitarra. Como eu pressiono muito aqui a ponta dos dedos, eles têm esse formato um pouco mais achatado. Mas muita gente, mulheres em específico, costumam ter a ponta dos dedos bem fininha por causa justamente das unhas. Então aqui, ó, se a gente fosse colocar unhas, seria melhor deixar a ponta dos dedos bem fininha, tá vendo? Dessa forma. Mulheres geralmente têm a ponta dos dedos mais fina porque é mais delicado, ok? Homens costumam ter a ponta dos dedos mais achatadas desse jeito. E quando a gente olha de lado é que as coisas mudam muito, ó. Percebam que o formato do dedo ele é uma coisa um pouco mais reta aqui e um pouco mais curvada aqui. A gente pode representar isso da seguinte forma, um pouco mais reta e um pouco mais curvado. Tá vendo? Esse seria o formato ideal. Que foi inclusive o que eu fiz aqui nesse dedão. Tá vendo o dedão de lado? Ele é um pouco mais curvado aqui atrás e um pouco mais curvado aqui na frente. Certo? Sempre observe a sua própria mão para você poder fazer esse tipo de desenho. A separação agora dos ossinhos. Percebam que quando você força a mão, ó, você tem tendões saindo dos seus dedos. E esses tendões são muito importantes para a movimentação dos dedos, né? E percebam que quando a gente fecha, a gente tem os ossinhos das mãos. Então, se você quiser detalhar um pouco mais essa mão, o que você pode fazer? Você pode ir onde você desenhou a elipse, mais ou menos, e puxar esses ossinhos, tá vendo? O ossinho aqui, junto com esse tendão. Então a gente vai colocar uma leve formaçãozinha dos ossinhos aqui. Não precisa marcar muito, certo? E se você quiser, você pode dar uma puxadinha no tendão. Olhando a mão de cima assim, isso não é tão importante. Mas quando a gente pega mãos mais movimentadas, mãos assim, meio de lado, assim, ó, você percebe que os ossinhos ganham mais destaque e os tendões também, certo? Então a gente vai fazer um outro desenho de mão logo em seguida desse e eu vou mostrar isso um pouco melhor para vocês. Finalizou o esboço, você vai contornar essa mão para você poder definir o que vai ficar na arte final, certo? Então, por exemplo, aqui no canto a gente tem uma leve curvaturinha, tá vendo? Ele é meio curvado aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque aqui na frente a gente tem a palma da mão com essa parte fofinha, né? Então se você aperta aqui, você percebe que ele dá uma leve curvatura. Então aqui você não precisa deixar a mão gorda desse jeito. Você pode vir aqui no ossinho, ó. Pega aqui assim, contorna o ossinho, vem aqui pro lado, deixa a barriguinha da mão aqui, e aqui pra dentro você dá uma leve entradinha e marca de novo o ossinho do dedo mindinho. Olha como ficou mais natural essa linha, tá vendo? A mesma coisa do outro lado. Aqui, ó, perceba que a gente tem uma leve concavidade aqui, ó, de onde a gente tem o tendão do dedão junto com o ossinho da mão, junto com um outro tendão que tem aqui embaixo. Então a gente tem essa cavidade que deixa a mão reta, tá vendo? Parece uma parte reta aqui, e a gente vai desenhar isso, a gente tem que deixar isso mais reto do que arredondado. Então você vai vir aqui, vai desenhar o braço, desenhar o ossinho, aqui você vai deixar um pouco mais reto, vai destacar o ossinho que está aqui junto com o tendão, e aí sim você puxa a linha do dedo, certo? Se você quiser, você pode dar até uma leve concavidadezinha aqui no desenho da mão, beleza? E com isso a gente já tem um esboço simples de mão. Agora eu vou pegar uma outra folha e eu vou mostrar para vocês como seria essa mão com uma movimentação bem diferente, e aí eu vou dar uma dica de ouro para você que ficou até aqui, se você quiser fazer mãos movimentando, né? Mãos que se movimentam de uma forma bem mais natural. Vamos trocar aqui a folha e vamos fazer outra mão. A mão que eu vou desenhar vai ser uma mão mais assim, mais caída, tipo, sabe quando a mão da mulher tá meio assim, mas tem muita cena em anime, por exemplo, que a gente vê mãos mais assim, tipo, a pessoa às vezes levanta a mão rápido assim, e ela fica com esse formato. Eu vou tentar desenhar dessa forma e eu vou explicar para vocês um pouco agora. Percebam que o quadrado que a gente tinha utilizado como base para nossa mão, nem sempre vai ser exatamente quadrado. Se você junta os dedos, olha como ele achata aqui, ó, tá vendo? Ele vira uma forma um pouco mais achatada e um pouco mais próxima da espessura do braço, né? O que já é bem diferente da mão inteira, que ela para aqui na metade, tá vendo? Então o que a gente vai fazer? A partir de agora a gente não vai usar mais os quadrados e os círculos para desenhar as mãos. A gente já vai direto pro formato verdadeiro da mão. Mais ou menos um formato da seguinte forma. A gente vai pegar esse formato aqui, ó, tá vendo? Esse formato aqui, ó. Esse formato. Ele é bem importante pro nosso desenho agora. Certo? A gente vai parar de usar somente quadrados ou somente círculos. A gente vai usar esse formato aqui. Então como que a gente vai fazer? Primeiro, eu tenho que definir de onde minha mão está saindo, ou seja, do meu braço. Então eu vou fazer aqui duas linhas para o braço. Eu quero fazer um braço levantado e com a mão um pouco para baixo, assim, sabe? Então eu vou fazer aqui duas linhas para o braço. Certo? Lembrando que as linhas do braço não são paralelas, elas não são retinhas assim, uma com a outra, elas são levemente curvadas para dentro. Então elas são levemente assim, ó. Tá vendo a diferença desse para esse? Tá vendo que isso aqui é mais próximo disso do que disso? Na verdade tá um meio termo, né? Você tem que fazer elas levemente cruzadas.
cruzadas não, voltadas para dentro. E agora que eu já tenho de onde minha mão saiu, eu vou definir para onde a minha mão vai se virar. Então eu vou usar aqui um conceito chamado linha de ação. Então a minha mão ela vem aqui, certo? E daqui para cá ela curva, eu quero que ela curve nessa direção, certo? Isso aqui é uma linha média que vai no meio da mão. Se eu quero que ela curve para cá, então a minha mão ela vai vir aqui para baixo. Vocês estão entendendo esse conceito? Show! Então agora eu vou definir onde vai ser o meu pulso. Então o pulso eu vou utilizar aqui uma elipse, né, um círculo achatado, dessa forma aqui. E agora nesse pulso a gente vai fazer saindo aquele formato que eu tinha dito, que é um formato mais ou menos assim. É aquele formato tipo desenho de picolé, sabe? Já desenhou um picolé? Tipo o palitinho do picolé, e aí vem um picolé aqui em cima. É esse formato aqui, entendeu? Então a gente vai fazer esse formato aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Faz o desenho de um picolé aqui, ó. É estranho, mas é isso, beleza? Depois que você fizer o desenho do picolé, você conecta a parte que não tiver conectada ainda na mão, ó. Aqui, ó. Conecta aqui em cima e aqui embaixo. Uma coisa que é importante agora, quando você está desenhando a mão de frente, você tem a anatomia da mão aparecendo bem também. Aqui atrás a gente tinha os tendões e os ossos, e aqui na frente a gente vai ter essas partes mais almofadadas da nossa mão, né? Que a gente tem isso daqui que conecta no dedo mindinho, a gente tem isso daqui que conecta no dedo, no dedão, esqueci o nome do dedão, e a gente tem essa parte aqui de cima, ó, toda essa almofadinha aqui de cima que junta todos os dedos, ó, tá vendo? Quando você fecha, as três elas aparecem bem, ó, então essa e essa, e aqui no meio a gente tem meio que um buraco no meio da mão, tá vendo? É mais ou menos isso. E por que isso é importante? Porque quando você vira a mão para trás, essa parte aqui, ó, se ela for prensada, ela aparece mais aqui do lado, tá vendo? E você tem que fazer isso no desenho se a mão estiver apertando aqui, ok? Por quê? Porque isso vai aparecer. Então eu vou fazer aqui o dedão lá para trás e o mindinho pro lado de cá, certo? Então se a gente abaixou a mão, ó, essa parte aqui, tá vendo que ela dá uma comprimida? Ela vai prensar. Então aquela almofadinha que a gente tem aqui, ó, na parte da frente da mão, ela vai vir mais para baixo. E aí ela vai sobrepor o ossinho que estava aqui no braço, ok? Já fica aí que eu vou dar uma dica de ouro para você que está tentando desenhar a mão. Então eu vou pegar esse meio círculo e vou traçar uma linha aqui. Observe o quanto isso fica natural quando eu apago a parte do esboço. Ó. Se eu apagar aqui a parte do esboço, olha só, é como se a mão, a parte fofinha da mão, estivesse sobrescrevendo a parte do braço aqui, e aqui atrás ela se conectasse com o braço. Quando eu terminar esse desenho, vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou falando. Da mesma forma, aqui em cima, observe a curvatura da mão junto com o dedo. Tá vendo que aqui fica quase reto? Ele não é uma coisa arredondada, porque a gente tem o tendão, né? A gente tem os tendões e os dedos. Então aqui, cara, ela vai ser quase reta. Se a mão tá virando para baixo, aqui ela vai ser quase reta. Antes da gente fazer isso, eu vou definir onde vão estar os meus dedos. Então a gente vai fazer aquela curvatura que eu já tinha mostrado para vocês, e a gente vai colocar as bolinhas dos dedos. Então a gente vai colocar uma aqui, vamos colocar uma aqui, assim, uma outra aqui, e uma última aqui na pontinha, ok? E aqui a gente vai fazer saindo o nosso dedo indicador, beleza? Lembrando que aqui a gente tem um ossinho, que ele vai ficar mais aparente agora, ó, tá vendo que tá aparecendo bem o ossinho? Então a gente vai fazer bem esse ossinho, e agora a gente vai conectar ele com o pulso aqui, ó, uma reta. Não é uma reta exatamente reta, mas ela é mais reta do que essa parte de baixo que é arredondada, tá vendo? Então é uma linha quase reta aqui em cima. E aqui a gente já vai deixar também o dedo para frente, ó, apontando aqui para frente, ó. Lembra que o dedo, ele também quando ele tá assim, ó, ele é quase uma reta. Ele tem uma leve curvatura se você quiser deixar mais natural, mas ele é quase reto, tá vendo? Diferente daqui que ele é mais curvado. Então a gente vai fazer isso aqui quase reto, certo? E lembrando que o tamanho dele vai ser quase o tamanho da palma da mão. Então observem que é quase o tamanho, um pouquinho menor. E aqui eu vou definir o final do meu dedo. Tá vendo que tudo que eu estou fazendo é o que a gente já tinha feito nesse outro desenho, só que agora imaginando isso se movimentando. E como a gente faz para imaginar isso? Observando a própria mão. Não tem muito segredo, tá? Próxima coisa que a gente vai fazer, vamos fazer a curvatura aqui para a gente poder seguir o mesmo esquema de desenho dos dedos, ok? E agora a gente vai começar a fazer os outros dedos. Aqui vai complicar um pouquinho, porque os dedos eles vão estar movimentados, cada um vai estar numa perspectiva diferente, e cada dedo vai parecer que tem um tamanho diferente. E é agora que eu dou a minha dica de ouro. Se você ficou até aqui, cara, presta atenção, porque essa dica vale ouro. O que vocês vão fazer? Os dois dedos do meio, esses dois aqui, o anelar e o dedo do meio mesmo, o dedo médio, eles geralmente ficam juntos, eles são irmãos. Então toda vez que você vai movimentar, fazer uma mão que se movimenta muito, se você tiver a chance de juntar os dois dedos, o desenho vai ficar mais natural. Pode parecer uma coisa estranha, né? Como se fosse o dedo do Homem-Aranha. Pode parecer uma coisa estranha, mas esses dedos são irmãos. Você também pode fazer isso aqui, ó, juntar esses dedos aqui, ó. Tá vendo que fica uma coisa natural também? Fica meio estranho?
pode parecer estranho no mundo real, mas no desenho isso vai funcionar. Assim é mais natural. E eu posso até provar para vocês isso, é muito utilizado em vários outros desenhos. Esse livro aqui, por exemplo, olha a mão dela. Tá vendo? O dedo médio e o dedo anelar estão praticamente juntos. Deixa eu pegar aqui um outro desenho desse mesmo livro. Vou abrir aqui numa página de um desenho aleatório. Olha aqui, ó. Essa mulher aqui lutando. O dedo dela, o anelar e o médio estão juntos. Vamos pegar mais um desenho. Esse outro aqui, ó. Esse aqui não está aparecendo tanto, mas se você reparar, ó, o dedo médio e o anelar ali atrás estão juntos. Então essa é a dica de ouro que eu dou para vocês. Não vai ser sempre, mas muitas vezes se você utilizar os dois dedos juntos, você vai conseguir dar uma naturalidade muito grande. Principalmente porque você vai conseguir definir muito bem a diferença de tamanho entre os dois. Então vai parecer realmente que você está desenhando o dedo médio no tamanho certo, tá? Então como a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos delimitar o máximo que a gente pode pegar aqui de distância, certo? E vamos também fazer isso para a linha aqui do meio. Da mesma forma como a gente tinha essa linha aqui embaixo, a gente vai ter uma linha aqui em cima, tá vendo? Traçando em todos os dedos. Então a gente vai traçar essa mesma linha aqui no meio. E aí a partir da linha que a gente traçou aqui no meio, a gente vai saber onde está a dobra dos outros dedos, que ela vai estar mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu vou colocar o meu dedo médio saindo aqui do nosso ossinho, que é a nossa elipse, né? Então eu vou demarcar bem esse ossinho aqui. Por quê? Porque olhando de lado, o ossinho ele fica bem demarcado, tá vendo? Ó, você vê a diferença de onde está cada ossinho. Então eu vou dar uma demarcada aqui, vou conectar esse ossinho aqui na parte média. E agora eu vou fazer o dedo médio dobrado para baixo. E quando eu fizer ele dobrado para baixo, eu vou puxar junto o anelar. Então eu vou pegar ele aqui e vou trazer ele aqui para baixo, ó. Lembrando da leve curvatura que a gente tem no dedo. Então eu vou dar uma leve curvatura aqui para baixo. E a mesma coisa eu vou fazer com o anelar. Eu vou trazer ele junto com o dedo médio. Então eu vou pegar aqui, vou demarcar o ossinho dele. Vou puxar aqui para baixo. Vou pegar aqui e vou trazer até a linha. Lembrando que esse dedo aqui é menor do que esse. Até por isso que a gente está deixando os dois bem juntos. Para a gente ter uma noção de onde cada um deles está. Então eu vou puxar esse daqui. E a partir desse eu vou diminuir o tamanho do que vai ficar do lado dele, certo? Então esse daqui eu vou até fazer essa linha um pouco mais próxima para os dois dedos ficarem bem juntos mesmo, ó. Esse daqui, ó, vai ser um pouco menor do que o dedo médio, vai ser mais ou menos aqui, e eu vou puxar a linha dele aqui, ó, dessa forma, certo? Lembrando que aqui no meio a gente também tem um ossinho, certo? Uma cartilagem junto com um ossinho, né? Então aqui a gente também vai demarcar no meio dos dedos. E aí aqui eu vou fazer isso aqui, ó, vou desenhar essa parte mais curvadinha aqui embaixo, e aqui embaixo também uma coisa mais curvadinha, para a gente respeitar aquele dedo com uma ponta um pouco mais fina, mas que tem aquele formato que não é uma salsicha. Então observe como ficou bem natural esse dedo médio e esse anelar junto. E aí com base, cara, nesse anelar eu já consigo saber mais ou menos como vou desenhar o indicador também. Eu poderia ter feito o contrário, ter feito o indicador primeiro e com base nele ter feito o anelar. Então eu vou puxar ele daqui, ó, saindo da elipse para o meio, certo? E a partir daqui eu vou trazer outra parte do dedo aqui e outra parte do dedo aqui. Beleza? Então a gente tem aí a ponta do dedo. Eu vou até desenhar essa linha um pouco melhor, para ficar um pouco mais claro aí no vídeo. Eu não sei se a câmera tá pegando direito, ó. Dessa forma, viu? E aí a gente vai fazer o dedo mínimo, né? O dedo mindinho. E o mindinho, cara, como a gente já deixou esses dois bem juntos, se você colocar o mindinho junto, vai ficar uma coisa muito... Tá vendo como fica estranho? Parece que ele fica engessado. Se você separa, só o fato de você separar o mindinho, ele parece menos engessado. Então, eu vou deixar o mindinho bem separado. E eu vou fazer aqui, ó, uma separaçãozinha entre um e outro, tá vendo? Desenhar um risquinho para separar. E vou puxar o mindinho nessa direção aqui para baixo, ó, nessa direção aqui para baixo. Tá vendo? Uma setinha aqui, ó, nessa direção. Vou puxar o mindinho aqui para baixo, também respeitando essa curvaturazinha aqui. E aqui eu não vou conectar ele aqui em cima. Por quê? Porque o mindinho ele é menor ainda que esse. Então eu vou puxar mais uma linha aqui para diminuir o tamanho do mindinho, certo? E vou conectar o mindinho nessa linha de baixo. Desse jeito. Tá vendo? E assim a gente tem o desenho do mindinho. O mindinho agora, um detalhe. Lembra que eu falei que essa parte podia sobrescrever essa? A gente fez aqui em cima, ó. Sobrescreveu, a mesma coisa pode acontecer com essa parte fofinha do mindinho, ela pode sobrescrever as partes aqui de trás. Então essa partezinha aqui, eu vou apagar essas linhas de esboço para vocês poderem ver melhor. Essa parte aqui, ó, ela pode vir por cima dessas outras como se tivesse uma dobrinha da pele, tá vendo? A dobrinha aqui da pele, deixa eu aproximar um pouco mais para vocês conseguirem ver melhor. Ó, a dobrinha, tá vendo? E aí, a partir dessa dobrinha, a gente pode até puxar uns tendões. Vamos demarcar bem aqui os ossinhos,
certo? Dá uma puxadinha aqui nos tendões para ficar mais demarcado. Beleza? E o dedão, cara, ele não vai aparecer porque ele tá do lado de lá da mão. Quando a gente faz assim, ó, você não vê o dedão. O dedão ele tá aqui atrás, mas você não tá vendo. Ele só vai aparecer se você levantar ele. E como ele vai aparecer? Primeiro vai surgir essa parte do triângulo aqui que a gente tinha desenhado, lembra? E aí depois vai aparecer a ponta do dedão aqui. Então se você quiser desenhar ele, você vai puxar primeiro essa parte aqui e aí depois a ponta do dedão aqui atrás. Tá vendo? E aí você faz uma mão um pouco mais natural do que aquela mão engessada, né? Que geralmente as pessoas desenham quando estão fazendo desenhos bem iniciantes. Então a minha dica de ouro que eu dou para vocês nesse vídeo é: deixe o anelar e o médio juntos. Isso vai dar um ar de naturalidade bem maior para o seu desenho. Não é obrigatório, você pode fazer eles bem separados, mas é algo que vai ajudar bastante. No próximo vídeo que eu for fazer falando sobre mãos, eu não prometo que já vai ser o próximo vídeo do canal, mas no próximo vídeo sobre mãos, eu vou mostrar para vocês como fazer a mão em perspectiva. Então como fazer a mão virada de frente. Observem que a gente não vai ter os dedos mais tipo esticados, a gente vai ter esse formato estranho de desenhar, ok? A gente pode falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou dar uma arte final aqui nesses desenhos, talvez eu coloque em speed drawing aí para vocês poderem ver, e a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal, se inscrever e ativa o sininho, cara, porque você me ajuda demais fazendo tudo isso. Se você se inscrever, você vai ver todos os próximos vídeos. Se você ativar o sininho, você sempre vai ser notificado quando um vídeo novo sair, e aí você não vai perder nenhum. E se você deixar o like, você me ajuda a criar mais conteúdo, porque eu vou ficar motivado a fazer mais vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo, então. Até a próxima, rapaziada. Fui e tchau!